Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 421 e no Livro dos Espíritos 369, onde Kardec interroga os bons espíritos dessa forma: o livre exercício das faculdades, né? O livre exercício. Então, o espírito, ele exercita aquelas faculdades, né? Então, livremente, sem interferência alguma. Mas vamos para frente, olha só. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Vamos observar uma outra questão aqui. Vocês observaram? Depois eu digo que eu tenho que bater nessa tecla de que, de vez em quando, Kardec e os bons espíritos, eles introduzem certos termos, certas palavras, para nos testar. Muitas pessoas podem até pensar assim: que o que é isso? Você é um charlatão, mistificador. E eu dou graças a Deus se as pessoas pensarem isso de mim. Porque assim eu evoluo mais rápido. Porque eu tenho noção do que eu estou falando. Eu tenho conhecimento do que eu estou dizendo. Tanto é que, olha aqui para você ver, ó. O livre exercício das faculdades da alma. Ué, por que Kardec aqui não usou do espírito, como ele vem usando desde o início desse tema influência do organismo? E que eu venho batendo nessa tecla. Olha só para você ver a primeira pergunta que influencia o espírito. 367. Unindo-se ao corpo, o espírito. Não é espírito, é alma. Unindo-se ao corpo. Agora, fora do corpo físico, o espírito. Você entendeu? Então, se ele vem tratando, aqui ó, a próxima 368, após sua união com o corpo, exerce o espírito. Não teria que ser exerce a alma, com liberdade plena suas faculdades? Por que ele usou durante esse tempo todo espírito? A outra pergunta que ele fez: assim o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito. Não seria da alma? Porque encontra-se reencarnado. Agora, por que na pergunta, na questão de número 369, ele já usou o termo correto? Ó, o livre exercício das faculdades da alma. Por que ele não colocou espírito? Aí quando está espírito, eu mudo para alma. Aí muitas pessoas podem, ó em mim. Não estou nem aí. Eu acho que isso acontece justamente para as pessoas perceber que muito
muitas pessoas que se dizem espíritas comem gato por lebre no almoço e na janta e não percebe. Come tanto gato por lebre, mas come tanto gato por lebre que quando aquela pessoa dorme, o ronco dela é como o miado de um gato. Miau, miau. É o excesso de gato que a pessoa comeu. Como gato por lebre. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. É lógico, né? É lógico. Olha só para você ver. Resposta. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Tanto é que você percebe, você é de observar isso, que as crianças, por exemplo, por elas não terem todos os teus órgãos assim formados como os órgãos físicos de um adulto, elas possuem assim menor agilidade, menor força física, não é verdade? Um adulto, ele consegue no ombro, ele consegue carregar, vamos pensar assim, eu pelo menos aguento carregar, não aguento carregar mais que isso. Ele aguenta carregar 20 quilos. E uma criança de 5 anos, será que ela aguenta carregar um peso de 10 quilos durante 5 quilômetros? Nem eu, gente. Eu carrego esses 10 quilos, mas é assim, a distância de 200 metros. 5 quilômetros, não, pelo amor de Deus, velho. Agora, por que a criança não consegue carregar aqueles 10 quilos numa distância de 5 quilômetros? Porque ela não tem os seus órgãos físicos todos desenvolvidos. Ela não tem a força física de um adulto de 20, 25, 30 anos. Você há de concordar comigo. Ela não tem força correspondente a um adulto de 20, 25, 30 anos. Por quê? Ela pode até ter vontade. Ela pode até ter o atributo das energias saudável, entendeu? Uma criança forte fisicamente, mas ela não aguenta, porque os membros dela ainda estão em formação. Os membros inferiores, que são as pernas, as perninhas ainda não estão assim fortalecidas com total energia, principalmente de cálcio e outros componentes. Os braços, a caixa torácica, ela pode até ter vontade, mas o corpinho físico ainda não aguenta, né? E não é só o corpinho físico, aparentemente, o coraçãozinho dela ainda não está forte o suficiente
para suportar aquela descarga daquela adrenalina do excesso de peso no corpo, porque ela carrega aquele peso a distância de 10 metros, vamos pensar assim. É impossível, mas vamos pensar assim. Aquele peso pressiona o sistema endócrino daquela criança, vindo a descarrilhar-se por todo o organismo, principalmente a adrenalina, dispara o coração. Ela pode sofrer um infarto, um AVC, porque o coraçãozinho dela ainda não comporta aquela carga, aquele peso. As veias, as artérias, elas não ainda estão fortalecidas. A massa encefálica ainda não está pronta totalmente. Entendeu? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Os órgãos são instrumentos das manifestações das faculdades da alma. Entendeu? A gente tem que entender isso. Manifestações que se acham subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. É o que eu acabei de dizer. Essa manifestação que ela se acha subordinada ao desenvolvimento. Então essa manifestação toda, ela se acha subordinada ao desenvolvimento do corpinho físico, do coração, enfim, do corpo físico geral. Como a excelência de um trabalho ou está a da ferramenta própria à sua execução. Olha que maravilha, os bons espíritos é terrível demais, gente. O que eles estão querendo dizer aqui? Um escultor, por exemplo. Não, vamos num pintor, um artista plástico. Você entende que se ele tiver em mãos, ele pode ter em mente uma paisagem magnífica. Ele pode ter à sua frente uma tela especial, tinta de primeira, mas se ele não tiver pincel adequado, eu tenho uma dificuldade para pronunciar certas coisas. Se ele não tiver pincel adequado, correspondente àquela minuciosidade, aquela perfeição daquela imagem que está na sua mente, você há de convir comigo que aquela pintura não vai ficar boa, não vai ficar perfeita. Você que não entende nada de pintura dessa técnica, você vai olhar e vai pensar assim, nossa, mas que pinturinha mais xoxa. Até minha netinha, meu netinho pinta melhor que esse quadro aí. Mas não é. O pincel não era apropriado. Você há de convir comigo que o escultor tem um bloco de mármore à sua frente. E ele tem em mente a imagem de uma deusa. Vamos pensar assim, só para você entender. Uma deusa. Mas ele não tem as ferramentas apropriadas. Ele não tem. Aí, o que ele faz? Ele improvisa. Ele pega faca, ele pega marreta, ele pega facão,
Você entende que não vai sair a imagem de uma deusa? Com todo respeito, vai sair a imagem do capeta, da mitologia. Não vamos dizer que não seja a mitologia, a imagem do capeta, uma escultura, porque é. Mas é inexistente, é mitologia. Você vai olhar naquela escultura e falar assim, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Então você entende por esse lado. Por exemplo, você vai descascar a batatinha. Aí, você procura a faca ali na cozinha toda, no armário, e não acha. Você fala, meu Deus do céu, mas eu queria comer batatinha no almoço, gente. Aí você pensa assim, bom, não achei a faca. O que o meu genro fez com a minha faca, meu genro? Joga a culpa no genro. Ou na nora. Ah, tá, deixa pra lá. Depois eu pergunto pra eles. Mas você está com vontade tão grande de comer batatinha frita, que você vai lá no cômodozinho da despensa e acha um facão, aquele de cortar cana. E você descasca a batatinha em 4. Tum, tum, tum. Ela fica um quadrado. Você não descascou a batatinha, não. Você transformou ela em um quadrado. E olha lá que se demorasse um pouquinho, ia ser num retângulo ou num pentágono. Aí você parte ela ali, tal, e frita. Mas você entende que podia ter saído com a forma melhor se fosse com a faca. Por exemplo, outro exemplo também. Você tem um automóvel que está precisando de uma pintura. Você sabe que você tem que levar para um profissional. Está te faltando recurso. Aí você pensa assim, eu mesmo vou pintar esse automóvel. O profissional ele pinta o automóvel numa câmara, uma estufa. Você entendeu? Compressor, aqueles revólver de pintura. Seca dentro da estufa. E você vai à casa de tinta e compra a tinta e compra pincel. Você chega, mexe a tinta de qualquer jeito e pinta o carro todinho a pincel. Que belezinha vai ficar essa pintura, né? Então, é o que a resposta aqui diz. Olha só para você ver. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Então, os atributos do espírito, os atributos da alma, eles se manifestam. Os atributos da alma, os atributos. Vou usar agora só para complicar, porque Kardec agora ele acertou no bom sentido, né? Os atributos do espírito, os atributos da alma, que é a mesma coisa. Eu só quis complicar. Eles se manifestam através dos órgãos físicos, de acordo com os órgãos físicos. Você entendeu? Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Então, quanto mais perfeito os órgãos,
mais perfeita a manifestação se manifesta. Então, as tuas vistas, por exemplo, quanto mais perfeitas as tuas vistas, mais o atributo da visão. Agora, não é evidência, viu, gente? É visão. Mais perfeita a visão você terá. Quanto mais perfeito a tua audição, mais perfeito você ouvirá. Quanto mais perfeito as tuas cordas vocais, mais perfeito você falará. Agora eu fico analisando eu. Eu tenho audição tão perfeita que eu não só ouço encarnado, como também desencarnado. Jesus, Maria, José. Aí tem pessoas que dizem assim, ai Luiz, eu gostaria tanto de ter os dons que você tem. Você está ficando doido? Por quê? Porque o médium, 95% ele ouve o que não presta. E 5% o que presta. É o médium que tem que separar o joio do trigo. E se o médium não tem disciplina, ele se afunda. E eu ainda não me afundei, porque sempre tive disciplina, sempre fui amparado pela providência divina. Mas se eu não tivesse, já tinha ido pro beleléu. Tem pessoas que falam assim, questão da visão. Eu tenho a visão assim tão boa, eu uso óculos, tá? Porque é a visão física que está afetada. Mas a visão espiritual tá ótima. Sabe por quê? Porque com óculos eu vejo o espírito, sem óculos eu vejo o espírito. Sem o óculos eu não consigo ler aqui o livro de espírito à minha frente. Se eu pôr óculos, eu consigo ler. Então você entende que é o órgão físico, o olho, o globo ocular físico, né? O olho é que está afetado por indisciplina de vidas passadas. Mas eu enxergo os espíritos sem os óculos, sem o óculos e com o óculos. E eu enxergo os espíritos também com o olho fechado. Porque o médium, ele não vê os espíritos, não é com os olhos da matéria. O médium ouve os espíritos não com o ouvido da matéria. Você achava que é isso? Não. O médium, ele ouve o espírito com o ouvido da alma. Ele vê os espíritos com os olhos da alma. Tanto é que eu tenho amigos que são míopes, cegos fisicamente, e que veem claramente espíritos. Tanto é que uma amiga minha, um dia, ela pegou e falou para mim assim, Luiz, todo dia que você vem fazer... Ela é cega praticamente de nascença. Todo dia que você vem fazer o curativo nas minhas pernas, o professor vem com você, né? Eu falei, mas como que a senhora sabe? O burro aqui. Ela falou assim, mas não é... Olha a resposta que ela me deu. Ela falou, mas não é porque eu sou cega dos olhos físicos que eu sou cego dos olhos da alma, não, meu filho. Gente, mas foi um tapa na minha cara. E ela descreveu para mim todinho como o professor era. Melhor do que a evidência minha, do que quando eu ouvia. Mas aquele foi um tapa na minha cara. Daquele momento em diante, eu passei a enxergar as coisas com outros olhos. E na verdade o médium não precisa dos olhos físicos para enxergar os espíritos. Ele enxerga com os olhos da alma, o ouvido
da alma. O médio psicógrafo, ele não precisa dos olhos físicos para psicografar. Ele não precisa. O dom da psicografia, você entendeu? Independe da visão, independe da audição física. Os espíritos não usam nem o ouvido e nem os olhos físicos para psicografar. Agora, isso encontra tudo no livro dos médiuns, né, gente? Está lá no livro dos médiuns. Nós estamos trabalhando em cima do livro dos espíritos. Eu não vou entrar nessa questão, não. Porque senão eu tenho que abandonar o livro dos espíritos e ir para o livro dos médiuns. Mas se alguém tem lá alguma dúvida, dê uma chegadinha no livro dos médiuns, porque tem muita coisa nessa doutrina para nós desfrutarmos. Vamos ao próximo vídeo.